Irmãos, como é difícil, né? Muitas vezes nós abrirmos mão da nossa vontade. Eu gostaria de ministrar uma palavra com você nessa noite. Gostaria que você estivesse bem atento àquilo que Deus vai falar. Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui. Eu gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, e eu gostaria de ministrar esse texto com vocês. Tá bom aí, Wellington? Que o Senhor venha falar ao teu coração. Irmãos, vamos ler o texto. O texto diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: E dizia a todos, Jesus dizendo: Se alguém quiser vir após mim, diga comigo assim, ó: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e logo depois me siga. Vamos ler novamente? Diga comigo assim, ó: se alguém quiser vir após mim, fala comigo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz diária e logo depois me siga. Amém? Irmãos, quando nós lemos esse texto e quando nós cantamos uma música parecida com essa, nós muitas vezes cantamos as canções, nós muitas vezes expressamos algumas coisas para as pessoas, mas na prática não é muito bem isso que acontece. Quando nós cantamos, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, eu abro mão das riquezas, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão de tudo por você, Senhor, ou para o Senhor. Eu estou dizendo assim, olha, eu perdi, sabe, eu prefiro perder para agradar ao meu Senhor. Mas isso é muito lindo, mas na prática, por que isso muitas vezes não funciona? Existem pessoas que vêm para Cristo com a seguinte condição. Ela lê esse texto dessa forma: se alguém quiser vir após mim, ela pula essa parte e siga-me. Ela não consegue negar a si mesmo e ela não consegue tomar a cruz. É sobre isso que eu quero falar. Antes de nós entrarmos, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua família. Nós temos ministrado todas as quartas-feiras, as últimas quartas-feiras, nós estamos ministrando muito sobre emoções. Nós estamos ministrando muito sobre cura da nossa alma. Nós não podemos ser pessoas almáticas, pessoas explosivas, né? E eu acredito que essa palavra é uma continuação daquilo que nós falamos quarta passada. Porque se alguém quiser vir até Jesus, a primeira coisa que ele tem que saber é: você precisa negar a você mesmo, as suas vontades, os seus desejos. Você precisa carregar uma cruz. Existe uma canção da Ana Paula Valadão, que ela diz assim: ainda existe uma cruz para você carregar. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida com Cristo, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, e a salvação vem de graça. Aquilo que Ele tinha que ter feito para nós, na cruz Ele já fez. Mas existe um preço a pagar. Nós não podemos viver nessa terra sem ser parecidos com Cristo. Eu estou dando um seminário para o pessoal da igreja sobre santidade, e nesse seminário diz que nós, quando Jesus vem, Ele coloca em nós o seu DNA, ou seja, nós somos seres que temos o DNA de Cristo. Então, se nós temos o DNA de Cristo, nós precisamos viver nessa terra expressando Cristo da maneira que Ele expressaria. Em teus passos, o que faria Jesus em certas ocasiões? Amém? Então nós vemos essa questão da vontade, essa questão de tomar a cruz, essa questão de deixar as vontades de lado, ela já começa lá no Éden. Você lembra lá quando a serpente chega até Eva, e a gente costuma brincar, né? Tem um paizão meu aqui na igreja que ele brinca, eu acho muito engraçado. Diz que quando a serpente chegou e começou a seduzir a Eva, né? Porque Deus deixa o jardim, deixa todas as coisas e diz assim: olha, não toque naquela fruta, naquela árvore, ali vocês não podem comer. Então a serpente chega até Eva e começa a manipular, começa a trazer, a seduzi-la, né?
a ludibriar. Então ela diz assim: olha, por que você não pode comer? Vai lá, come e tal. E aí até então Eva estava firme no propósito: não, eu não vou comer. Só que ela tocou em algo que mexeu com a vontade. É claro que eu estou brincando aqui, mas só para você entender. É uma brincadeira que a gente faz aqui na igreja. Eu achei super interessante. É cômico, é de dar risada mesmo, mas cabe para essa palavra. Ela estava resistindo até que a serpente disse algo: olha, come da fruta, você vai conhecer o bem e o mal. Não, não quero. Você vai fazer? Não, também não quero. Come da fruta porque você vai emagrecer. E aí Eva foi lá e comeu a fruta. Por quê? Porque mexeu com aquilo que ela queria. É claro que isso é uma brincadeira, é claro que não aconteceu isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a serpente soube mexer nos desejos, na vontade. Já começou lá no Éden. Quando nós não conseguimos abrir mão das nossas vontades, tomar para nós a nossa cruz, negar-se a si mesmo, fatalmente vai acontecer um pecado na nossa vida. Amém? Olha só o que Deus disse para Caim antes de matar Abel. Olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim: o seu desejo, Caim, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo assim: olha, você vai ter um desejo que vai estar lutando contra a tua alma, mas eu te digo uma coisa: domine, perca, negue-se a si mesmo. E talvez Deus está olhando para você hoje falando assim: olha, sabe por que você não conquistou coisas na sua vida ainda? Porque você nunca aprendeu a perder para ganhar. Você nunca aprendeu a negar a si mesmo, a negar a tua vontade sempre prevalece. E você vai lá e faz sempre a vontade dela. Os nossos desejos carnais trabalham sempre contrários aos nossos propósitos divinos. Portanto, são eles contra nós. Os teus desejos sempre vai conflitar com o desejo de Deus. E tem tudo a ver. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo negar a minha carne? Por que eu não consigo negar os meus desejos muitas vezes? Porque isso tem muito a ver com uma palavrinha que a gente prega muito aqui na igreja: obediência. Se você não for uma pessoa obediente, principalmente à palavra de Deus, ou essencialmente à palavra de Deus, você não vai conseguir vencer na sua vida. Tem pessoas que são capazes de fazer tanto sacrifício para Deus. Você já viu aquela pessoa que diz assim: olha, pastor, eu estou com um problema em tal área da minha vida e eu já fiz vários propósitos. Olha, todos os dias eu vou no monte me consagrar, todos os dias eu abro jejum semanal de não sei quantas horas por dia. Pastor, eu já fiz campanhas e mais campanhas, e por que nunca dá certo? Propósito de jejum de oração, votos e promessas, mas por que eu ainda não alcancei aquilo que eu desejo? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é muito melhor do que sacrificar. Irmãos, Deus sempre quis a obediência antes do sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está passando problemas na sua vida e você não consegue vencer. Sabe por quê? Porque a solução do teu problema está na palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo o que você deve fazer. E você está fazendo tudo ao contrário. Você está fazendo oração, jejum e tal. E não há nada de errado, você tem que fazer sim. Mas a única coisa que você deveria fazer como principal, você não está fazendo. Sabe o quê? Obediência à palavra. Deus tem um manual de vida. A palavra de Deus está dizendo o que você deve fazer. Mas nós fazemos o nosso próprio evangelho. Tem coisas que Deus fala assim: olha, eu não quero isso para você. Mas aí a gente reformula. Não é bem assim, Senhor. Isso eu acho que é demais para mim. E aí a gente se torna seres desobedientes, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Então eu quero ministrar sabendo de tudo isso, que nós devemos negar a nossa carne, nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos ser seres obedientes. Então eu quero entrar dentro da sua família, se você me permite, nessa noite. Eu quero ministrar sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre a tua família. Por que, pastor, você vai fazer isso? Satanás, ele não trabalha
sem propósito. Ele não faz nada sem propósito. E o propósito maior do inimigo das nossas almas, e a gente tem visto isso, é desestruturar o lar. Rompimento familiar. A gente tem visto tantas coisas acontecerem, né? Essa questão da ideologia de gênero, né? Nas escolas, pregando coisas que nós não ensinamos para os nossos filhos, né? Enfim, não quero entrar nesse contexto, mas Satanás sabe que se ele romper a sua família, se ele causar divórcio entre marido e mulher, se ele separar os filhos, ele tem uma grande vantagem na sua vida, na sua salvação, e ele consegue roubar tudo isso. Então eu gostaria de entrar, se você me permitir, para te passar alguns princípios de obediência dentro da tua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, dentro do teu casamento. Então vamos lá. Você sabe por que você vive grandes conflitos ainda dentro do teu casamento? Sabe por quê? Porque o seu coração, ele quer desistir a todo tempo. Quantas vezes a gente tem se deparado com casamentos que já estão a ponto da falência? Satanás tem entrado nas famílias, Satanás tem entrado dentro das casas, querendo trazer aquilo que nós chamamos de que não é a vontade de Deus e nunca foi a vontade de Deus. Trazer o divórcio para as casas, trazer o afastamento. E por muitas vezes esses casais chegam até nós. Muitas vezes a gente lidar com essas situações e a gente conversa com as pessoas e elas dizem assim: olha, pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu casamento. Eu ainda acredito que possa acontecer um milagre, acredito nessas coisas, mas no fundo, lá no coração, já decretou algo aqui dentro que talvez Deus não pode agir. Dentro do coração, por mais que exteriormente você está assim, olha, eu acredito que ainda pode salvar alguma coisa e tal, mas dentro do teu ser você só vem na tua mente aquilo: eu quero me separar, eu quero divórcio e tal. Entenda uma coisa, a palavra de Deus está dizendo assim, Mateus 19:6, ele nos dá um princípio de obediência dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Está difícil, você está passando um problema difícil, problemas familiares terríveis. Olha o que a palavra de Deus diz, é um princípio para você obedecer. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nunca separe o homem. Então, irmãos, a primeira coisa que você tem que entender sobre o princípio de obediência, eu estou fazendo como se fosse uma cascata aqui, para você entender. Quer salvar o teu casamento? Teu casamento está difícil, teu marido está difícil, tua esposa está difícil, os filhos difíceis, você não está vendo solução e tal. Não pode passar perto do teu coração e da sua mente essa palavra: eu quero me separar, eu quero me divorciar. Porque a palavra de Deus está dizendo assim: olha, que Deus uniu, homem nenhum separa. Não adianta você jejuar, você pedir para Deus restauração do casamento, se dentro do teu coração você já decretou que você quer se divorciar dessa pessoa. Sabe, você está pedindo algo para Deus que você talvez não quer viver. Você só está esperando uma esperança de... Não! A palavra de Deus está dizendo assim: olha, que Deus uniu, não separe o homem. Então entenda uma coisa. Sabe quando que Deus vai começar a mexer dentro do teu casamento? Porque tem muitas pessoas que chegam e falam assim: Deus, pastor, eu gostaria tanto que Deus salvasse o meu casamento, eu queria tanto que Deus salvasse a minha família, eu queria tanto que Deus restaurasse o meu lar. Deus pode fazer isso? Pode fazer. Mas antes de fazer isso, Deus quer salvar você, Deus quer tratar você, Deus quer alinhar você. Sabe, não adianta a gente pedir para que Deus mude meu marido, para que Deus mude meu casamento, sem que o problema está em mim. A gente coloca as questões tudo nas pessoas, mas a gente não sabe que o maior problema está em nós. Então entenda uma coisa: Deus, antes de salvar qualquer coisa da sua vida, Ele quer salvar você, Ele quer alinhar você. Então vamos lá, quais são os princípios para uma esposa dentro do casamento? Escute isso: meu casamento está falido. Então vamos lá, como que eu devo obedecer a Deus? Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, se submetam aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão submissas aos seus maridos.
Então, nós já sabemos qual que é o papel da esposa dentro do casamento. E do esposo, qual que é? Governar a sua casa. Gênesis 2:18 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, se Deus fez uma ajudadora, a mulher é apenas ajudadora. O governo está nas suas mãos, homem. Isso é princípio. Eu estou ensinando para vocês como que vai acontecer essa restauração. Está tudo dentro da Bíblia. Segunda coisa que o marido tem que saber: amar a sua esposa. Efésios 5:25 diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então vamos fazer aqui um discipulado de casais. Ai, pastor, porque meu casamento isso e aquilo e tal. Então tá bom, vamos para a Bíblia. Como que você tem se comportado, mulher? Ai, pastor, de vez em quando eu tenho que tomar as rédeas, porque isso aqui tá... Mas é isso que a Bíblia está mandando? Não. Vós, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Vós, maridos, governe a sua casa e ame a sua esposa. Tem acontecido isso dentro da tua casa? Não. Então eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, eu faço isso e aquilo. A única coisa que eu não faço, sabe o que é? Obedecer princípios. E se você não obedece, se você não nega a si mesmo, se você não toma a tua cruz, infelizmente Deus não pode mexer no teu casamento. Irmãos, entenda uma coisa: não é aquilo que você quer fazer, é aquilo que está contido na palavra, é aquilo que você precisa. Por que muitos casamentos estão arruinados hoje, falidos hoje? Sabe por quê? Porque quando a gente vem com aquilo que o homem e a mulher têm que fazer dentro da palavra, eles acham muito difícil, não querem pagar o preço, não querem tomar sua cruz, não querem negar a si mesmo. Vamos falar a verdade: quando a tua esposa chega irritada com você, e você está com a plena razão, você pode pedir perdão para ela, mesmo tendo razão, você faz isso? Não. Então, dentro do princípio, você não toma a tua cruz, você não nega a si mesmo. Então, antes de Deus restaurar o teu casamento, Ele quer restaurar dentro de você. Ele quer que você viva a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o que Satanás tem feito dentro dos lares? Existe uma história na Bíblia de dois personagens chamado Acabe e Jezabel. Se você já leu essa passagem, está lá em 1 Reis, capítulo 21. Olha só. Acabe era um homem passivo, um homem que não queria governo, um homem que era super influenciado por sua mulher. Jezabel já era o contrário, uma mulher autoritária, manipuladora, persuasiva. O que aconteceu um dia? Acabe queria comprar a vinha de um homem chamado Nabote, lá em 1 Reis, capítulo 21. Então ele chega até Nabote e fala assim: Nabote, eu quero comprar a tua vinha, eu sou rei, e eu vim aqui comprar a tua vinha. E Nabote disse assim: eu não estou vendendo a minha vinha. Não está vendo? A Bíblia diz que Acabe volta depressivo, chorando para casa, e deita na cama, como se fosse um homem mimado, um menino mimado. Sabe aquele marido mimado, que quer que fica passando a mão na cabeça? Foi lá, se recolheu, foi para o canto. Quando Jezabel viu aquilo, ela tomou a posição de Acabe, foi até na vinha, persuadiu o homem, disse que ele estava amaldiçoando Deus, foram lá, apedrejaram Nabote, e ela foi e tomou a vinha para si. Ou seja, sempre quando surgir um Acabe dentro de casa, com falta de sacerdócio, sempre vai aparecer uma Jezabel. Irmãos, entenda uma coisa: o maior pecado dentro de um casamento é evidenciado quando nós encontramos isso. O marido, ele não tem governo e principalmente ele não tem uma missão. Ai, pastor, minha mulher é tão insubmissa, ela não obedece, ela não faz nada, usa até esse termo, ela não obedece, ela é insubmissa a mim. Sabe por que ela é insubmissa para você? Porque você ainda não conseguiu olhar para dentro de você e dizer assim: será que eu tenho uma missão para ela entrar debaixo da minha missão? Porque insubmissão é quando não se há uma missão, aí ela não consegue. Sabe por quê, marido? Você perdeu muitas vezes o sacerdócio. Olha o que acontece com você: você não sabe para onde você está indo, você não tem uma missão, você não tem uma direção para a tua família, você perdeu a autoridade, você perdeu o sacerdócio, e você passou toda a responsabilidade do lar para tua esposa. Ou seja,
o espírito, que não existe espírito de Acabe, mas o espírito que reinava em Acabe está reinando nesse lar. Ah, meu casamento está falido. Por quê? Porque você deixou o governo. Você deixou o sacerdócio. E quando nós homens entregamos o sacerdócio na mão da mulher, o que acontece com a esposa? Ela automaticamente recebe esse sacerdócio. Ela começa a governar. Então a missão está sobre ela. Ela assume a educação dos filhos. Ela assume as finanças dentro de casa. E ela não consegue se submeter ao marido. Por quê? Porque ele simplesmente não tem uma missão. Ele não sabe para onde está indo. E aí começa a gerar grandes conflitos dentro de casa. Ai, pastor, mas e aí? O que eu faço para consertar tudo isso? A Bíblia está nos alinhando hoje, dizendo assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. Quer alinhar isso na tua vida? Então vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Então você quer dizer, pastor, que eu quero agora, o marido tem que tomar as rédeas. Eu estou dizendo isso mesmo. Quem que ora na tua casa? Você ou a sua mulher? Quem que dirige um culto familiar dentro da tua casa? Você ou a tua mulher? Quem que dá direção para os teus filhos? Você ou a tua mulher? Quem que governa as finanças dentro da tua casa? Você ou a tua mulher? Ai, pastor, eu não consigo e tal. Sabe por quê? Porque você não consegue negar você mesmo, você não consegue tomar a tua cruz e você não consegue se posicionar. Igreja, em nome de Jesus, é melhor obedecer do que ficar orando e jejuando para Deus consertar teu casamento, mas você não quer obedecer, você não quer tomar as rédeas dentro da tua casa. Ai, pastor, mas a minha esposa também, ela não é isso, isso e aquilo. Esposa, está me ouvindo aqui? A Bíblia está dizendo, se submeta ao teu marido. Mas esposa, ela vai se submeter quando você tiver uma missão. Então esse alinhamento tem que ter. Pastor, nós já oramos tanto, já fomos fazer cursos disso, já fomos em tantos lugares atrás de restauração do casamento. A palavra é, você tem obedecido a palavra de Deus? Então você pode fazer curso, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. Antes do sacrifício vem a obediência. O casamento é uma nova família. Sabe o que acontece na minha casa, pastor? É que assim, ó, quando nós resolvemos casar, nós resolvemos deixar um ciclo e começar outro ciclo. Ou seja, toda pessoa que casa, ele constitui uma nova família, ok? Então, o pai, a mãe, os irmãos que ficaram, eles se tornaram os teus parentescos. Ai, pastor, mas você não sabe o que acontece lá em casa. Lá em casa é o seguinte, acontece uma briga, acontece uma desavença, ou a gente está precisando de uma questão financeira e tal. Eu corro lá para minha mãe, eu corro lá para meu pai, eu não rompi os laços. Ah, é, filho? E aí o que acontece? Ai, quando a minha esposa vai lá para casa da mãe dela, ela volta tão diferente. Sabe por quê? Porque parece que a mãe dela dá uns conselhos, aí ela volta tal, e eu vou falar com ela, não me entende, tal. Entenda, filhos. A sua família hoje é você e sua esposa e seus filhos. E sabe o que está acontecendo com você? Você não está vivendo princípios. Olha só o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 2, 24 e 25. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a quem? A sua mulher. Então por que você insiste em compartilhar todos os seus conflitos com seus pais, com seus irmãos, com quem? Sabe o que está acontecendo dentro do teu lar? Você precisa se esconder com a sua esposa. Você precisa entender que a sua família hoje é a sua esposa e seus filhos. Será que as opiniões dos nossos pais, elas são parciais ou imparciais? Você acredita mesmo que se eu for lá contar todos os meus segredos para minha mãe, ela vai ser parcial? Ela vai pender para o meu lado, ela vai pender para o lado da minha esposa? Que conselho que ela vai me dar? Então entenda uma coisa, pastor, está tudo acabado lá, a gente não consegue. Por que você não consegue? É porque a gente vai desfrutar dos nossos problemas nas casas dos nossos pais. Então Deus está falando para você assim, ó, deixará pai e mãe e se une ao seu esposo. A sua família hoje é seu esposo, você tem uma casa. Pastor, é tão difícil. Então tá bom, então não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta oferecer sacrifício, porque Deus quer obediência. Quer que o teu casamento seja restaurado? Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus. Verdadeiro amor no casamento. E os votos? Vou casar, qual que é os votos que a gente faz? Estaremos juntos na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Só que nós sabemos que casamento, ele é um ciclo. E dentro desse ciclo existe verões
e existe inverno. Quando tá tudo bem, é amor pra cá, faz janta pra lá, é amorzinho pra cá, isso e aquilo. Só que o inverno chega. E quando o inverno chega, parece que esse amor, ele se esfria que nem a estação. E aí deixa de ter amor, deixa de ter isso. E sabe o que começa a acontecer? Você começa a ser impaciente com a tua esposa ou com o teu esposo. Você começa a ser maldoso com ele. Você começa a ter inveja. Você começa a ter orgulho. Você começa a maltratar. Você começa a maltratar de todas as formas. Você começa a buscar os seus próprios interesses dentro do casamento. Você fica irado facilmente. Você vira uma pessoa rancorosa. Você mente. E aí sabe o que acontece? Você fica indiferente, incrédulo e não suporta mais estar junto com essa pessoa. Sabe por quê? Porque você não está obedecendo o que a palavra de Deus diz. A pergunta é: que amor condicional é esse? Quando você casa com alguém, você promete amar ela para todo sempre, como nós prometemos quando a gente coloca essa aliança. Não existe amor condicional, existe um amor incondicional. O amor que você sente por ela no verão tem que ser o mesmo amor que você sente por ela no inverno. Quando as dificuldades vêm, quando nós estamos num tempo como esse, quando o dinheiro muitas vezes acaba, quando nós estamos passando por conflitos dentro de casa, será que você ama da mesma forma? Será que quando você diz amor, eu te amo, é incondicional? Ou quando vem os problemas você deixa de amar facilmente? Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. Diz assim: o amor, o verdadeiro amor, é paciente. Você tem tido paciência? É bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. O teu amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Pastor, quando começa os atritos dentro de casa, a gente não consegue viver 1 Coríntios 13, capítulo 4 ao 7. Então deixa eu te falar uma coisa: não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta vir para o discipulado, não adianta ouvir teu pastor, não adianta ouvir ninguém. Deus está dizendo assim: obedeça a minha palavra. Irmãos, existem tantos cursos de casais. Eu mesmo já fiz tantos cursos de casais. Eu já fiz como que chama? Videira, acho que é. Eu já fiz Fruto Fiel. Tantos cursos. Já viajei para tanto. Eu aprendi o segredo. O segredo está dentro da palavra. E dentro da palavra está apenas dizendo assim: olha, se você ouvir a minha palavra e obedecer, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir restaurar o teu casamento. Casamento é um relacionamento entre duas pessoas mais um. Quando você entra dentro do teu casamento, você tem que convidar uma pessoa especial para entrar dentro com vocês. Se chama Espírito Santo de Deus. Sabe quando vem a desobediência? Quando o nosso lar não tem a presença de Deus. Pastor, eu estou vivendo um verdadeiro inferno dentro da minha casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus está lá dentro? Como que você está com Deus? Ai, eu estou bem, eu estou buscando, eu estou fazendo isso e aquilo. E como que está teu lar? Olha, está um brigueiro, está uma desavença e tal. E você ainda está bem com Deus assim? Se você não entender princípios, o teu lar, existe uma pessoa que não pode faltar aí dentro: Espírito Santo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu disse antes, dentro da tua casa, como que vocês têm convidado o Espírito Santo? Vocês têm feito, como eu disse aqui, os cultos domésticos? Você tem sentado com os teus filhos para ensinar a palavra? Deixa eu falar uma coisa, um princípio muito pesado aqui, para quem tem filhos. Nós estamos falando de coisa séria aqui. Se a gente não obedecer o que está dentro da palavra de Deus, existe uma história que muitos contam, e eu acredito que seja verdade, onde um pastor e uma pastora vinham para a igreja fazer o culto e trazia os filhos. E os filhos gostavam muito de ficar dentro da igreja, brincando. Quando eles iam para casa, eles chegavam e viviam um inferno em casa. E voltavam para a igreja, era aquele pastor bondoso, brincava com todo mundo e tal. Um dia os filhos chegaram e disseram assim: papai, vamos trazer a nossa mudança para a igreja. E o pai disse assim: por que, filho? Porque aqui você é uma pessoa, mas dentro de casa você não é o nosso pastor. E você também, mamãe, você não é a nossa pastora. Sabe por que muitos filhos estão se afastando da presença de Deus?
Porque eles veem em nós um falso evangelho. Eles veem em nós uns pais bondosos, fiéis, amorosos, dentro da nossa igreja, junto com os nossos amigos de igreja. Mas dentro de casa estamos vivendo um verdadeiro inferno. Sabe o que nós estamos fazendo? Afastando os nossos filhos da presença de Deus. E isso é muito sério. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quer que o teu casamento deslanche? Convide o Espírito Santo para habitar dentro da sua casa todos os dias. Ai, pastor, eu tenho uma preguiça de ler, eu tenho uma preguiça de orar, eu levanto tão corrido e tal. Filho, e o que está acontecendo? Ai, minha casa está de pernas pro ar. Sabe por quê? Porque você não aprendeu princípios ainda. Você faz tudo menos obedecer a palavra de Deus. Então, se você obedece a palavra de Deus, você vai viver a melhor colheita da sua vida, dentro da sua casa, seus relacionamentos, tudo. Mas se você não consegue obedecer, você pode orar, você pode jejuar. E mais uma vez estou dizendo para você, orar e jejuar e fazer campanhas é importante, importantíssimo. Mas antes disso, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Vocês estão me entendendo? Estou acabando. Por último, o Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Nós temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhado da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência junto com fé. Romanos capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamarmos dentre todas as nações um povo para jejuar, para sacrificar, para oferecer sacrifício? Não, para a obediência que vem pela fé. Paulo está dizendo assim, olha, Deus está chamando um povo primeiro para obediência. Irmão, se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir vencer os nossos conflitos, não somente dentro de casa, ou em todas as áreas da nossa vida. Eu não consigo vencer, pastor, por quê? O que você está fazendo? Nossa, pastor, eu tenho feito de tudo. Eu tenho orado, jejuado, de tudo. Mas o que mais você tem feito? Você tem obedecido a palavra? Não, então você não vai conseguir. John Bevere disse assim em um dos seus livros: na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer a sua vontade e a sua palavra. Quantas coisas Deus tem falado com você nesses últimos dias? A pergunta é, você tem obedecido todas as questões que Deus tem colocado? Eu quero terminar com Paulo declarando, mais uma vez em Gálatas 2, versículo 19 e 20. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero terminar com isso. A mudança radical que você precisa na sua vida está relacionado diretamente com a sua obediência antes mesmo do seu sacrifício. Amém, igreja? Irmãos, Deus tem nos dado umas palavras, muitas vezes, de despertamento. Eu estou aqui nessa noite para que o desejo do meu coração, e principalmente do coração de Deus, é que essa palavra gere um desconforto no teu coração. Quando nós pregamos a palavra, quando nós trazemos algo de Deus para a tua vida, e aquilo não traz um incômodo, não traz um desconforto, talvez ela não está fazendo efeito dentro do teu coração. Mas eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite, através dessa palavra. Entenda uma coisa na sua vida: você pode fazer o que você quiser, você pode estar vivendo os maiores conflitos da sua vida, tanto internamente, dentro de você. Pastor, eu vivo conflitos internos terríveis dentro de mim. A palavra de Deus diz assim, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ai, pastor, mas eu levanto de casa, eu não tenho forças para me levantar, eu não tenho forças para fazer, eu às vezes pego a Bíblia, não quero orar, eu às vezes tenho
Irmãos, entenda uma coisa: se você não se levantar em obediência à palavra de Deus, você quer cura para a tua enfermidade? Está dentro da palavra. Você quer cura para as suas emoções? Está dentro da palavra. Pastor, mas eu não consigo obedecer, eu não consigo ler a palavra. Então você vai conviver com isso. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você se sacrificar. Lá em 1 Samuel está dizendo assim: olha, Deus está esperando obediência antes do sacrifício. Então a palavra de Deus para você hoje é: obedeça antes de sacrificar. Que Deus possa entrar no teu lar hoje, que Deus possa entrar dentro do teu coração hoje e falar profundamente com você através dessa palavra. Fecha os teus olhos agora que eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós aprendemos nessa noite, Senhor, que antes mesmo de nós entrarmos, meu Pai, em qualquer campanha, antes de nós irmos, meu Pai, em lugares para buscar alguém para orar por nós, ou conhecimento, Deus, em nome de Jesus, nada disso deixa de ser importante. Não, nós sabemos que a oração é importante, nós sabemos, meu Pai, que o jejum é importante, nós sabemos que a nossa entrega é importante. Mas Deus, o Senhor quer ensinar para os teus filhos hoje que antes disso vem uma palavra que nós conflitamos com ela desde lá do Éden. Nós precisamos obedecer princípios. Nós só vamos conseguir vencer da nossa vida se nós não quebrarmos princípios. E o princípio nessa noite é obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus, nós queremos ser um casamento abençoado dentro de casa. Então nós aprendemos que nessa noite nós aprendemos que nós devemos obedecer princípios dentro do nosso casamento. Nós queremos ser os melhores filhos, então nós devemos obedecer os princípios de filho. Nós queremos ser, meu Pai, uma igreja segundo o teu coração, então nós devemos obedecer princípios. Deus, em nome de Jesus, enquanto o teu povo não aprender isso, Pai, que antes do sacrifício vem obediência. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ter um coração ensinável. Nos ensina a ter um coração, meu Pai, como o teu. Um coração cheio, meu Pai, de temor e tremor e de obediência à tua palavra. Nós queremos agora, meu Pai, que o Senhor ensine isso para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu quero despedir a tua igreja agora. Que o Senhor teu Deus te abençoe. Que Ele faça resplandecer essa palavra na sua vida. Que Ele venha revelar os segredos dEle. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 25, versículo 14, que Ele revela os segredos da sua aliança para aqueles que o temem. Que possamos ser tementes a Deus, que possamos obedecer a Deus, para que nós possamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Deus, em nome de Jesus, a palavra de Deus hoje para as nossas vidas é obediência. Pai, que nós possamos estar firmes nessa palavra nessa noite. E muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos exercitar a partir de hoje a obediência dentro dos nossos lares, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas igrejas. E que a partir disso nós possamos ser um povo abençoados, porque Deus quer, antes do sacrifício, obediência. Amém, igreja? Domingo nós temos o nosso culto de adoração. Nós estamos ainda em período de recesso, não podemos ter vocês aqui na igreja. O nosso coração se entristece, mas nós sabemos que tem tempo para todas as coisas, que nós possamos ministrar a palavra através dos veículos de comunicação. Então domingo esteja conosco às 7 horas para receber mais uma vez a palavra de Deus dentro do teu lar. Feche os teus olhos, que o Senhor te abençoe, te guarde, que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida, que o Espírito Santo habite dentro do seu lar, hoje e todo sempre, e que o povo de Deus receba essa palavra e aceite todos os princípios de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada e um resto de semana na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus, aleluia.